e não especular um pouquinho da sua vida. Como é que foi esse sonho de ser uma atleta? Você vereador pela área do atletismo, por tantas coisas que você já fez. Como é que foi isso, Yane? Sempre que eu vou contar um pouquinho dessas minhas experiências, né, agora como vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, é natural que eu preciso contar minha história de Tem que atleta, contar, a né, gente minha quer saber. origem, de O onde público veio. está curioso. Eu sou pernambucana, viu? Sou E eu achei que era gaúcha, pernambucana. pessoal. Não, eu sou sertaneja, na verdade. O Eu seu sou sotaque nascida é numa cidade delicioso. muito pequenininha de Pernambuco, Qual é? Afogados da Engazeira, fica a 400 quilômetros de Recife, sertão do Pajeú, mas eu moro em Recife desde os meus 11 anos, estou com 41, então já tem bastante tempo que eu estou lá. E eu comecei minha história no esporte, comecei nadando. Na verdade, eu comecei jogando vôlei no colégio, mas foi tão É. pouquinho. Mas você viu que não E aí dava muito depois não certo? cresci muito. E eu fui nadar, nadei dos meus 12 aos meus 19. E quando eu tinha 19 anos, foi fundada a Federação de Pentatlo em Recife. Federação, né? A entidade que cuida do esporte no estado. E como eu já nadava, a pessoa que fundou a federação e que tocou esse projeto o tempo todo, ele teve uma ideia muito, muito interessante. Eu vou pegar atletas que já nadam e vou propor, né, uma iniciação ao pentatlo, porque aí a natação já é um problema a menos. E aí essa pessoa vai ser introduzida nas outras 4 modalidades. Quando eu fui medalhista olímpica, o pentatlo era esgrima, natação, hipismo, tiro e corrida. Tiro. Tiro ao alvo. Aham. Hoje, sofreu uma alteração, não tem mais o hipismo e entrou uma prova de corrida com obstáculo. Foi uma mudança, né, bem recente. Mês passado teve a primeira prova oficial de apresentação da modalidade para o mundo, que foi lá na Lituânia. Eu estava lá acompanhando, foi bem emocionante assim, encontrar meus amigos de longas datas, né? Todo mundo Competições aposentado, e tudo mais. acompanhando a prova, a gente se sentindo meio velho, meio nostálgico, mas apaixonado por aquilo. E aí eu treinei pentatlo dos meus 19 até os meus 32, né? Quando eu parei de competir. Aí são 3 Jogos Pan-Americanos, 3 Olimpíadas, muitos campeonatos mundiais, Copas do Mundo, né? Nesse currículo, nessa história de uma vida entregue aos esportes, né? Eu consumi o esporte com muita intensidade. Eu vivia em função do pentatlo nesse período inteiro. E aí, enquanto atleta ainda, comecei a participar de comissão de atletas, né? Entrei na comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil em 2012. E aí depois continuei, fui eleita para continuar na comissão, fui vice-presidente, fui presidente. E essa minha história na gestão já começava sem eu nem me dar conta, né? Dessa minha... Eu digo que é uma vocação que eu descobri que eu tinha, que eu não sabia, né? Trabalhar na gestão, enfim. E aí hoje Como vice-presidente. estou como vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, fomos eleitos ano passado, né? Estamos há um pouquinho mais de 8 meses nessa empreitada, uma missão que exige demais da gente. Eu digo que agora a intensidade que eu me entreguei para o esporte como atleta, eu estou me entregando agora como gestora. Né, de viagens, de participar de eventos, de acompanhar as confederações de perto, entender as histórias dos atletas. A gente hoje trabalha com sonhos, né? Sonhos de atletas de confederações, que um dia foi meu e que eu sei muito bem o que está na cabecinha de cada atleta que está ali sonhando, né, em se realizar profissionalmente. Hoje eu entendo muito melhor o trabalho e valorizo o trabalho das confederações, dos clubes, de quem vive a gestão esportiva. Né, é um compromisso muito sério, né, com o esporte brasileiro. E aí a gente está agora de mãos dadas, né? Yane, eu ouço muito, a gente conversa com muitos atletas e a gente vê, é claro que para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa ter amor àquilo. A gente faz porque gosta, né? Se fosse bom, se fosse, como é que eu posso dizer? Se todos pudessem fazer o que ama, o que gosta, o dinheiro seria consequência. Eu estou perguntando isso porque viver hoje em função do esporte é um desafio também, né? Ou depende muito de um grupo, de quem está gerindo. Porque o esporte a gente vê como... Vamos pegar o futebol, que é a paixão nacional. Os caras, às vezes, para chegar a uma partida num clube oficial, já passou por muito problema, desistência, e o universo de desistência é muito grande. Então,
acho que a chama ali é o desejo, é o amor pelo esporte, no caso, né? Pela modalidade. É muito legal você tocar nesse ponto, assim, porque, primeiro falando pontualmente do futebol, né, que a gente diz que é um ponto fora da curva, porque é uma modalidade que, pela aceitação e pelas remunerações, é um objeto de desejo em torno do futebol de muitos absurdo, jovens, né? Mas se você pensar direitinho, existem números que falam que 3% das pessoas que se dedicam ao futebol, né, são muito bem remunerados, como é o sonho de 3%? 3%. Isso é uma pesquisa antiga, né? Não sei nem se está muito atualizada, mas se esse número mudar, não muda para muito mais, né? E assim, viver do esporte hoje, fazer isso por amor. Eu ouvi muito do meu técnico quando a gente treinava, e isso é uma característica muito da minha geração, né? Para trás da minha época e até a minha geração ali, de fazer de verdade por amor. E se a gente conseguir ganhar dinheiro com isso, se a gente conseguir se realizar profissionalmente com isso, é uma consequência, né? Mas de verdade a gente ama, né? E faz, e acorda cedo para treinar, para sofrer no treino e viver todas as dores que o atleta vive. Mas hoje, particularmente, né? Isso é um processo que vem acontecendo. A gente está aqui com a Vale, uma empresa super parceira do esporte, que acredita no esporte, que apoia o esporte. E assim como a Vale, a gente já tem muitas empresas que têm essa mudança de... Essa visão, mas essa percepção de como é importante atrelar o nome da empresa, a imagem do atleta, aos valores e aos princípios do esporte. Além disso, políticas públicas também, né? A gente tem Bolsa Atleta do governo federal. Lá em Pernambuco, por exemplo, a gente tem Bolsa Atleta também, né? A gente tem tantas outras ações, Bolsa Pódio, enfim, as confederações também desenvolvem programas de apoio aos atletas. Então, hoje, de verdade, né, a gente vive uma realidade que favorece mais o atleta a viver em função do esporte. Lá em 2012, quando nós tivemos esse feito seu, existia todo esse apoio em torno da sua busca? Estava começando, né? Não era ainda como é hoje, mas a gente já via que caminhava para um horizonte bem positivo, né? Eu tive apoio de algumas empresas, eu fui beneficiada pelo Bolsa Atleta, eu entrei no programa de atletas de alto rendimento do Exército, também das Forças Armadas, né? Que até hoje existe, que apoia demais o esporte brasileiro. Né? E a gente tem um material humano da gente é incrível, né? E quando a gente fala que material humano é incrível, me permita já entrar no nosso mote de gestão, né? Que é falar de nação esportiva, de acreditar nesse potencial que a gente tem no Brasil, dos jovens, do talento, nessa descoberta, né? Fazer com que os jovens se apaixonem, se encantem, se entreguem a essa vivência do esporte na sua rotina e se beneficiem, que eu digo assim, muitos atletas vão ter essa dedicação, essa história vivida com o esporte materializada em medalhas. Né? Muitos não, mas o benefício ele acontece. Valores, princípios, obedecer regra, respeito, né? Tanta coisa legal que o esporte ensina aqui na quadra, na pista, no seu campo, para a vida. É legal ouvir isso de você, de quem vive o esporte e hoje gere o esporte, gere sonhos, né? Esperanças. Muito bacana isso, né? Parabéns pelas buscas diárias, pelas lutas. E vamos falar desse evento amanhã? Vamos conhecer aqui o WTR, Circuito Mundial de Corridas em Trilha. Fala um pouquinho disso pra gente, Fernanda. Bom, pra gente foi assim muito legal poder trazer esse circuito, é a maior liga de corrida, né, de montanha que a gente tem hoje, assim, em curso. Então ele acontece em diferentes países, inclusive. É a primeira vez que ele vai acontecer no território amazônico. Olha, mais um adendo. Exatamente. E eu acho que Serra Pelada tem um valor muito simbólico também, muito representativo para a gente trazer a corrida, né? Eu acho que mostra como que a gente consegue, com o esporte, buscar essa ressignificação dos lugares, né? Tipo, mostrar aquele lugar, as pessoas, valorizando as pessoas que estão ali, com novos olhares também. Né? Então, é muito com esse intuito que a gente pensou em Serra Pelada. Eu acho que a própria Vale tem outras iniciativas que vêm buscando valorizar muito a história de Serra Pelada, valorizando as pessoas, mas ao mesmo tempo contribuindo muito para uma melhoria da qualidade de vida
das pessoas que ali residem. Então, a Vale hoje tem, né, um compromisso público de retirar 500 mil pessoas da pobreza extrema, isso é em todo o território, né, de atuação da própria Vale, território nacional. E Serra Pelada é uma dessas frentes que a gente tem. Então, a gente tem uma ação ali do Juntos contra a Pobreza, que desenvolve iniciativas voltadas para o fomento do turismo, né, de atividades produtivas, e a gente, na frente do esporte, viu uma oportunidade de trazer um evento esportivo que tem uma relação muito direta com a valorização do território, com a valorização da questão ambiental, porque é uma corrida de trilha. Então, você tem um cuidado com a preservação, você tem um cuidado com aquele ambiente, com a demarcação da trilha, por onde que vai, quantas pessoas que vão correr ali naquele lugar, de não deixar resíduo, de qual é o material que vai usar para demarcar, como é que você vai fazer a retirada desses materiais depois, como é que você vai tratar. Então, a corrida ela é um evento, mas o trajeto em si, ele é uma parte, né? O ato da corrida, ele é uma parte, porque a gente tem as ativações na arena que vão acontecer, então tem uma arena montada, onde vai ter uma feira de produtores locais. Então, um dos projetos que a gente apoia também ali pela própria Vale é um projeto de bordadeiras. Então, as bordadeiras vão estar lá expondo seus projetos, seus trabalhos, né? Então, comercializando, que tem um olhar de que o esporte ele pode ter uma contribuição para um desenvolvimento territorial, para o fomento daquela economia local, né? Para você contribuir mesmo para as atividades, diferentes atividades que acontecem naquele território. Então, as bordadeiras elas vão estar lá também. Perfeito. A gente vai ter atividades culturais, atividades para crianças. Então, vai ser um evento que vai durar o dia inteiro. Ele começa em torno de 6 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde, com várias atividades acontecendo. Eu estava lendo um pouquinho do release que a produção me encaminhou. Nós vamos ter aqui aproximadamente 1.200 atletas? 1.200 atletas, divididos em 4 modalidades, né, das crianças, que é a Kids Race, 4, 6 e 10 quilômetros. 10 km. 10. É o seu, Yane? Não. Eu estou no meio. Você vai no 6. Eu vou no 6. Optou pelo 6. Nem tanto, nem tão pouco. 6. Mas você, enquanto vice-presidente do comitê, sobra tempo para o treino? Eu treino sim. É uma tem que arrumar condição um tempinho durante o dia pra... de vida. Eu preciso continuar consumindo esse produto, né? Eu treino todos os dias. É mesmo? Não, domingo eu não treino. Segunda a sábado. Tem uma folga, né? Eu treino todos os dias, 5 horas da manhã. É meu momento. Vou lá, faço o meu crossfit. Quando dá, eu faço mais um treininho depois, uma academia, uma piscina, dou uma soltada. Mas eu preciso disso, né, para estar bem fisicamente, para suportar essa demanda de trabalho e tudo. E mentalmente também, a cabeça funcionando bem, né? Eu saio do treino lembrando de tudo, pensando um monte de coisa, anotando ideias. Então, assim, eu treino todos os dias e não consigo me imaginar numa situação diferente, assim, sabe? Eu treino. Quando eu viajo, eu dou um jeito. Vou para a academia do hotel. Se não tem academia no hotel, eu corro na rua. Eu tô sempre ativa. Assim. Que legal isso. E como é que surgiu a ideia de convidá-la para o evento da corrida? Eu entendo que a Vale, com esse olhar de trabalhar a democratização do acesso ao esporte, de buscar parcerias, né? Eu acho que a própria realização da WTR, né, que é essa corrida que a gente vai fazer amanhã lá em Serra Pelada, ela só acontece porque a gente tem uma série de parceiros que se mobilizaram para que ela aconteça. Então, a gente tem a própria prefeitura mobilizada, a gente tem a comunidade local muito envolvida, a gente tem, né, o proponente, aquela pessoa que vai estar ali realizando, porque como é lei de incentivo, então a gente apoia aquele proponente, né, o realizador da WTR muito envolvido. E a gente percebeu, desde, né, que a gente começou uma conversa ali com o COB, muito esse sentido comum de, assim como eles têm o propósito de, né, fazer do Brasil uma nação esportiva, isso dialoga muito e conversa muito com o que a gente vem trabalhando internamente. Perfeito. E a gente, recentemente, começou uma parceria com o COB, então a gente apoiou os Jogos da Juventude, né, que foram realizados em Brasília agora, e a gente achou que seria uma oportunidade, primeiro, de também fazer um convite para que conhecessem os projetos no território, e conhecer, e mostrar um pouco de como que a gente, na Vale, enxerga e pratica aquilo que a gente viu como sendo um propósito do COB de fazer do Brasil uma nação esportiva. Então, eu acho que foi nesse
intuito, nesse objetivo de mostrar que a gente tem um objetivo comum, né? Que a gente compartilha de propósitos, de valores, de objetivos comuns com o esporte. Então, a gente falou assim, vamos chamar o COB, vamos chamar a Yane aqui como representante, né, do COB e como atleta também, para valorizar e ver como que isso pode acontecer na prática, como que a gente está querendo fazer esse olhar para as pessoas conhecerem, praticarem, se mobilizarem, sensibilizarem e viverem um pouco de diferentes formas, né, do esporte, se encantarem pelo esporte de diferentes maneiras. Muito bom então, isso. Daí. Yane, enquanto atleta, eu já percebi que você está ativa aí, legal. Enquanto integrante do COB, qual que é a imagem que você leva dos feitos da mineradora, da Vale e da região que você está visitando? O que você leva para frente aí, para a presidência do COB, para um universo de desportistas? Olha, eu passei o dia ontem conhecendo toda a estrutura que tem da Vale lá em Marabá. E eu vou estar aqui na corrida amanhã, né? Eu vou passar o dia hoje também fazendo visitas, acompanhando. Comitê Olímpico e Vale, é um início de um namoro que vai durar muito tempo, porque a gente tem muita sinergia, assim, de objetivos, de propósitos, de pensamentos, e cada encontro que a gente faz, a gente tem uma ideia legal de coisas que a gente pode fazer em parceria, né? A gente pensa muito parecido, a gente sonha muito parecido, e é uma empresa super parceira que, assim, pro COB hoje, o que é que eu vou levar? Fiz uma visita muito legal. Está muito claro para mim a intenção dos projetos de apoio ao esporte, da crença de que o esporte realmente é um agente transformador de vidas e de oportunidade de vida, né? E aí, muito além do esporte, eu pude ver crianças fazendo várias modalidades. Tinha gente na pista no atletismo, tinha vôlei, tinha pessoal na quadra, tanta coisa, tinha capoeira, tem tudo. E aí, daqui a pouco, eu entro numa sala, tem um pessoal tocando, fazendo aula de música. Depois, aprendendo a cozinhar. Teatro, dança. Bordadeiras. Olha, tantas pinturas, sabe? Então, assim, é uma coisa muito plural, é um desejo muito grande de colaborar e contribuir, dar oportunidade para que, de verdade, aquelas crianças, aquelas famílias. Isso foi muito impactante também, saber que o apoio é para o jovem atleta, mas que junto com o atleta tem uma família que precisa ser impactada, convencida, né, provocada, para que as coisas fluam, aconteçam, evoluam, né, e o resultado surja. Então, assim, eu vou levar para o COB uma impressão muito positiva do que eu vi, do que eu vivi aqui. Eu tenho certeza que a corrida amanhã vai ser interessante. Eu estou um pouquinho nervosa porque eu vou correr na montanha, né? Eu espero que eu consiga terminar bem essa prova. Mas a gente tem muita coisa legal para fazer junto. Essa região aqui importa muito para a gente, para o Comitê Olímpico do Brasil. Aí eu já queria trazer uma fala muito assim, muito particular dessa nova gestão, né? Marco Laporta, presidente, eu, vice-presidente. A gente tem um time muito forte, muito bom, muito apaixonado e preparado, competente. Eu moro em Recife, a sede do Comitê Olímpico do Brasil é no Rio, mas eu vou ficar em Recife. A gente vai abrir uma célulazinha do COB ali com a ideia de ativar, de jogar luz a essa nossa região norte e nordeste, para que os atletas não precisem passar pelo que eu passei, sair de casa para realizar o sonho de ser atleta olímpico, né, de ser medalhista olímpico. Repito, o material humano que a gente tem aqui é incrível. E quando a gente fala de juntos por uma nação esportiva, o juntos é porque a gente está junto da Vale, a gente está junto da região aqui, do Pará, a gente está junto de empresas, a gente está junto do governo, a gente está junto das confederações, a gente está junto dos atletas, todo mundo pensando junto, trazendo ideias, colaborando, somando, para que a gente faça com que os jovens se encantem por esporte, se apaixonem, queiram consumir isso, e naturalmente a gente vai pincelando ali talentos, diamantes que vão ser polidos, né? Para realizarem um sonho, enfim, de serem atletas olímpicos. Então, a gente tem muito essa visão hoje no Comitê Olímpico do Brasil, uma gestão jovem, moderna, apaixonada, que consumiu e que consome esse produto que a gente vende, que a gente defende e que a gente vai, sim. Eu tenho muita esperança que daqui a pouco tempo... A gente está plantando agora a semente, viu?
Talvez não seja mais eu vice-presidente, talvez não seja Laporta presidente, e essa é a visão, plantando agora para os frutos serem colhidos mais para frente, que o Brasil se beneficie desse trabalho que a gente está fazendo e se entregando por ele. Muito bom. Obrigado, querida, pela vinda. Foi um prazer conhecê-la. Espero que você tenha tido uma excelente estadia da sua chegada de Marabá, né, que você estava, Sim, tá para bom, Parauapebas, a Curionópolis, que são cidades irmãs, né, tem o mesmo período de emancipação política e administrativa. Serra Pelada, por si só, é falada no mundo inteiro pela maior mina a céu aberto, exploração de minério que você teve nos anos 80. O que gerou a vinda de muitos para cá foi Serra Pelada. Hoje a cidade é o que é. Temos aqui raízes em Serra Pelada e o futuro desse local aqui, tanto no esporte como em outras áreas, ele é muito grande. É um futuro de uma dimensão incalculável, porque os projetos, as ideias, tudo que se borbulha aqui tem sentido, faz sentido e as pessoas fazem com amor. É algo que você vai perceber muito aqui, a entrega de todo mundo. E para nós aqui, enquanto radialista, mais uma no currículo da gente de boas entrevistas. Obrigado pela vinda, até a próxima. Muito obrigada, eu adorei estar aqui com vocês. Vamos estar juntos aí por outras vezes, se Deus quiser. E também, Fernanda, obrigado pela vinda, parabéns pela iniciativa da Vale. Leve essa mensagem da emissora, dos nossos diretores também, para que continuem os incentivos a toda a nossa classe esportiva. Queria agradecer muito, acho que pra gente, eu concordo com você, não podia concordar mais, eu acho que a gente vê uma potência enorme da população daqui, a gente tem assim um enorme prazer de trazer projetos para cá, é um projeto nosso trazer cada vez mais iniciativas para cá e trabalhar cada vez mais com a população, com os projetos, com as instituições daqui. Então, queria agradecer muito o espaço e fazer um convite, que a gente espera todo mundo lá na Arena, lá em Serra Pelada, para prestigiar a corrida e as outras atividades que vão acontecer lá também. Estaremos por lá, até para ecoar isso para a nossa cidade no nosso programa de segunda-feira. Obrigado, meninas. Valeu, produção. Obrigada. Valeu todo mundo. São 10h40. A gente volta em instantes com muito mais no Alerta.